A expectativa de passar o Réveillon em pleno mar se transformou em tragédia com o naufrágio do Batom Mouche 4. Onde você estava na noite do dia 31 de dezembro de 1988? Será que se eu perguntar onde você estava quando ficou sabendo que o Batom Mouche naufragou na Baía de Guanabara na noite do Réveillon, essa pergunta fica mais fácil? A tragédia marcou a história do Brasil, além dessas famílias, e agora vira uma série de TV com 3 episódios. E a gente descobre que tinham muito mais elementos para aquele desastre do que a gente imaginava. Ainda somos o país que mais mata trans no mundo. O espetáculo Tibira, uma tragédia indígena brasileira, resgata a história do primeiro caso de GLBT-fobia no nosso território, entre 1613 e 1614. Um clássico censurado durante a ditadura militar, Onda Nova, de 1983, volta aos cinemas remasterizado em 4K. Uma comédia erótica que discute liberdade e desejo a partir da formação de um time de futebol para mulheres, o Gaivotas. Eu gosto muito, sabe, de futebol. Pode crer. Vamos pra liberdade. Passar de 20 pessoas para 153, o barco é igual, né? O mesmo. Tal do suco de Brasil, né? Havia corrupção, havia negligência. Como é que a gente cria uma história que segura tanto a gente, eu posso dizer que segura porque eu assisti os 3, a partir de um evento que todo mundo já sabe como ele termina? O que aconteceu naquela noite, que é muito trágico e muito horrível, difícil da gente até imaginar, mas aquilo é só o começo da história, né? A história ela se desenrola ao longo de 30 anos e ela vai ficando cada vez pior, né? São sentimentos diferentes, né? Ali a gente começa com uma profunda tristeza, um choque e gradativamente a gente vai entrando numa coisa de revolta, de indignação. Virou e eu fiquei agarrada no meu pai. As imagens estão na minha cabeça exatamente da noite. Eu fecho o olho, eu lembro. A história tinha sido muito esquecida e muito apagada, né? Ou, digamos assim, simplificada, talvez, né? Foi ficando assim, 10 anos do Batom Mouche, ainda não teve indenização, né? As coisas foram se perdendo. E, assim, para mim, particularmente, o que é super interessante é a questão do quanto as pessoas tentaram fazer para conseguir justiça. Na série a gente consegue ter a dimensão, né? Porque vai se perdendo. As histórias no Brasil, normalmente, né, a gente é um país sem memória. Muito importante um trabalho de resgate de histórias que marcaram a nossa sociedade de alguma maneira e aonde houveram tantos erros. Era como que você pegasse um monte de formiga e jogasse numa bacia cheia d'água. Infelizmente, nós vamos ter que priorizar quem está com vida. O Batom Mouche é uma daquelas histórias que todo mundo lembra onde estava, né? Quem tinha idade na época, né? Quem estava aqui tem essa coisa assim, nossa, eu lembro perfeitamente por que era uma noite de Ano Novo, por que era uma noite em que todo mundo, né, quer coisas melhores, né? O Ano Novo a gente tem essa tradição de desejar coisas boas para o ano que vem, né, que está chegando. Então é um choque, foi um acontecimento que chocou muito, né, o Brasil. Cada momento que as investigações traziam um detalhe novo, a coisa vai ficando mais absurda. Tem pessoas que não querem mais falar sobre o assunto, tem pessoas que têm a necessidade, acho que estavam precisando fazer um fechamento, uma nova revisitação a essa história toda. Tem outras pessoas que ficaram hesitantes no começo, mas depois entenderam a importância, né, de trazer isso de volta. Toda vez que eu tenho que descrever essa situação, essa emoção vem. Eu não dormia escutando os gritos. Símbolo da lentidão da justiça. É muito desafiador tecnicamente, né? Como fazer, né, a questão das câmeras subaquáticas, como fazer a questão, né, dos objetos ficarem no mesmo lugar. Parece uma besteira, cai uma cadeira, cai uma mesa, mas quando entra a onda, porque era um tanque com onda, com chuva, entra a onda, entra a chuva, entra tudo muda. Tudo isso é um processo que são milhares de pecinhas que precisam funcionar. E, sobretudo, um olhar da importância de se registrar histórias para que elas não sejam esquecidas, sabe? Para que a gente possa mostrar para o Brasil, olha aqui onde a gente errou, né? É um caso que fala de ganância, que fala de suborno, que fala de negligência
que fala da morosidade da justiça. É necessário falar-se, né, cada vez mais, né, do que a gente passa por aqui, para que a gente consiga, talvez, quem sabe, não repetir isso no futuro. Assustador. João, me diz, como é que você chegou nesse tema? Eu queria fazer meu primeiro monólogo. E aí eu conheci essa história porque todo mundo, a gente nos movimentos indígenas, todo mundo fala dessa história. E quando eu fui pesquisar, eu não encontrei nada, só matérias de jornais que de 6 em 6 meses saem contando a mesma coisa, limitada, que Tibira era um homossexual, primeiro gay, não sei o que, blá, blá. E aí eu fui na fonte, eu decidi comprar o livro do frade, né, que documenta essa morte, e aí encontrei o relato, que na verdade é um indígena indigente, não tem nome, e aí decidi criar uma ficção a partir da história a contrapelo, né, através das sublinhas daquele documento que foi o relato do frade. A peça inteira também é em tupi potiguar. Então, Tibira foi dividida ao meio, né? Mas eu acho que foi uma metáfora para nós, povos indígenas, que fomos separados da nossa língua também. Então, acho que o protagonismo dessa peça é a história de um corpo que se reencontra. É uma língua voltando para um corpo. Existe um relato de 1613 e 614. Me conta essa história. Isso, Tibira Tupinambá, né, como a gente tem chamado, é esse indígena indigente que foi executado em praça pública entre 1600 e 1614, em cima do Forte de São Luís do Maranhão. E ele foi acusado de sodomia. Então é considerado o primeiro caso de LGBTfobia documentado no país com corpo nativo, né? A trilha sonora é feita originalmente pela Clara Potiguara, né, que é uma potiguara, uma parente minha da Paraíba. Eu sou do Rio Grande do Norte e nós estamos em cena. Ela faz a minha filha, a sombra da minha filha que aparece, ela faz a minha mãe também na visita do cárcere, né? E assim, uma trilha especialíssima, uma menina de 20 anos, cantora, compositora incrível, que eu fiz assim, tem que ser ela. Você já fez esse espetáculo, também exibiu nas aldeias. A gente fez 6 apresentações em 5 comunidades indígenas daqui de São Paulo, todas Guarani, algumas Guarani Biá, outras Guarani Andeua. E aí foi incrível, porque assim, por exemplo, na Piaçauera, que é um território que eu trabalho há 7 anos com teatro, ver as anciãs assistindo, elas falam, nossa, você falou algumas palavras que só meu pai falava, né? Porque o Tupi Potiguara, ele é baseado nos documentos dos missionários, enfim, dos colonizadores, né? Nós somos um povo de primeiro contato, a gente descobriu o branco em 1500, 1501, mas nós somos também, documentalmente, o primeiro povo indígena a escrever a língua no papel, que eram as cartas de Felipe Camarão para Pedro Poti, em 1648. É uma tragédia, então eu fico tentando sublimar essa história da morte, da execução em praça pública, fazer Tibira renascer. Então eu tentei imaginar a vida, o que vinha antes da morte. Eu tive que imaginar a vida, escrever a vida dela para poder estar aqui ensinando isso. E para mim é uma mistura de prazer e dor, né? Eu fico tentando fazer isso, tentando diluir a dor através do prazer. Essa história é muito importante para contar que a gente sempre existiu, que as caravelas que trouxeram, né, a violência, o preconceito, tudo isso, e que pessoas de corpos dissidentes, LGBT, não importa qual sigla, sempre existimos. Então, nós colhemos a violência herdada desse corpo ancestral dissidente, mas a gente não vai colher só violência. A gente vai colher também essa força de se colocar contra tudo isso, porque não vão continuar nos matando. Qual é o nome do time de vocês? Gaivota Futebol Clube. Andam acontecendo coisas inadmissíveis no ambiente esportivo. Ícaro, Onda Nova nos cinemas.
Então, primeiro, queria que você falasse sobre poder ver esse filme hoje. Está sendo super especial, porque assim, esse filme, depois dos problemas que teve com a censura, ele virou o nosso filme maldito. Dos 3 filmes que eu tenho junto com o Zé Antônio, esse daí era o filme maldito. Eu estou tão feliz com esse processo, está sendo tão maravilhoso, mas às vezes me bate uma tristeza por ele não estar aqui, porque ele teria que viver tudo isso, seria assim, ele mereceria isso. Onda nova, jogar com o coração na frente. Tô precisando falar com você, será que você tem tempinho pra me dar? Vai mandando aí. Agora o pontapé inicial foi a seleção dele para a mostra de Locarno. E a gente pegou essa oportunidade e falou, é agora, vamos atrás de conseguir o restauro, pelo menos do Onda Nova, vamos iniciar esse projeto. O Zé Antônio, na época, numa entrevista para o Leon Kakoff, da Mostra de São Paulo, ele falou assim, não, esse nosso filme é de vanguarda, ele só vai ser compreendido daqui a 10 anos. Demoraram 40, assim, demorou mais, mas ele estava certo, assim, ele errou na data, no tempo, mas ele acertou no fundamental. Está muito à frente do seu tempo. Acho que ele trouxe coisas nesse filme, junto com o Kiko, que antes as pessoas não tinham nem como acessar. Eu não dizia que você não sente mais tesão por mim. É lógico que eu sinto. Eu te adoro, mas é que eu tô afim de sofrer. E quando nós resolvemos fazer os filmes lá na Boca do Lixo, a gente falou, não, tudo bem, não tem problema nenhum em fazer filme erótico, mas não vamos invocar o sexo de uma maneira moralista, vamos mostrar as coisas como elas são. E é isso que eu acho que o filme respira, essa liberdade até hoje. A boca comece a gritar, gritar que eu sou seu tipo. Só isso. Era um tema do momento, porque eu acho importante dizer, as pessoas hoje não têm noção, mas assim, o futebol o feminino foi proibido no Brasil, de 1940 até 1979, então assim, era totalmente proibido, era contra a lei, era interditado. Em 83 estava se fazendo a regulamentação, não existiam times, uma grande dificuldade que a gente teve e que no final acho que resultou bem é que poucas meninas jogavam futebol, é completamente diferente do cenário de hoje em dia, então nós misturamos no elenco, tem atrizes, que eram atrizes que não jogavam nada, e tem jogadoras que não eram atrizes, mas que já jogavam alguma coisa. Para sair um jogo, né? Você não tem um pingo de vaidade. Eu não tive uma filha mulher para que acabasse jogando futebol no meio da rua. Mas tem um marido que faz tricô em casa. Eu acho que a gente está vendo quando ele traz questões que hoje são muito importantes e que é a questão do espaço da mulher, né, a questão do gênero. O filme trouxe essas questões, mas ainda num momento que se falava pouco. E hoje ele ganha ainda mais força. Ei, já estamos na liberdade. Eu sei, mas vamos pro Trianon. O desejo como protagonista, assim, é o desejo que move a trama, é o desejo que motiva os personagens. Então, porque o desejo, digamos, é parte da identidade. E especialmente nesse momento de fim de uma ditadura, de um período autoritário, o desejo é uma afirmação de vida. Correm boatos que algumas meninas foram vistas fumando maconha nas dependências do clube. Temos recebido reclamações de uma mãe sobre o comportamento masculinizante de sua filha. E até mesmo caso de atos sexuais dentro do vestiário. Opa, isso nunca aconteceu. Não. O Metrópolis de hoje fica por aqui. Mais conteúdos nas nossas redes sociais. Escândalo. Já percebeu que aqui no nosso canal tem muito conteúdo como este, hein, que você acabou de assistir. Então é deixar o seu joinha, aproveitar para se inscrever, porque a gente vai te avisar toda vez que tiver um vídeo novo no ar.